Irmãos e irmãs, boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com vocês, reunidos nessa noite. Vamos abrir a palavra do Senhor para o Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, de onde nós paramos. E nós vamos, nesse instante, dar continuidade à exposição deste Evangelho. Nós vamos caminhando de capítulo em capítulo, devagarzinho, com pausas, e nós vamos pedindo ao Senhor graça para poder entender todas as partes deste Evangelho para o nosso coração. Capítulo de número 9, nós vamos ler o verso de número 14 até o verso de número 29. Diz assim a palavra do Senhor. A cura de um jovem possesso. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, o lança por terra, e ele espuma, rilha os dentes, e vai defiando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando os sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, envolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo e dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Vamos orar? Nesta hora, Senhor amado, nós imploramos que o Senhor nos ensine uma grande lição da Tua parte. Acalma o nosso coração. Dá-nos paz, Senhor. Uma paz profunda. E nos ajuda a nos desligar desta terra. E agora nos ligar às coisas do céu. Esperamos que o Teu Espírito nos auxilie, nos enche, sopre sobre a Tua igreja nessa noite. E que saiamos daqui, Senhor, mais poderosos e cheios do Teu poder, para poder lutar contra o diabo, contra as ciladas do inimigo, contra, Senhor Deus, as suas artimanhas para destruir a vida da humanidade, dos homens que estão sem Deus no mundo e sem esperança. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, se vocês estão bem lembrados, o contexto desta passagem é justamente a descida de Cristo do monte onde houve a transfiguração. A palavra transfiguração, irmãos, é a mesma palavra, metamorfose. O Senhor Jesus Cristo, ele se transformou de dentro para fora em luz altaneira, brilhante. E o Senhor Jesus Cristo, ele se
transfigurou e as vestes dele ficaram mais luzentes, mais limpas do que um lavandeiro poderia alvejar. E o Senhor Jesus Cristo, ele recebeu, meus irmãos, a visita de Elias, como nós vimos, que é o principal dos profetas, o maioral dos profetas, e aquele que representa os profetas. E ele também recebeu, meus irmãos, ali no Monte da Transfiguração, a visita de Moisés, que foi aquele que escreveu a lei, que é o representante da lei. E nós aprendemos então que o capítulo de número 9 de Marcos, essa dobradiça, que está, meus irmãos, nos levando para o desfecho do ministério de Jesus Cristo aqui na terra. E por que Moisés e Elias se apresentaram a Jesus? Qual é o significado disso? Nós aprendemos, meus irmãos, que foi preciso descer o representante da lei, o representante dos profetas, para poder, irmãos, preparar o coração de Cristo para a cruz do Calvário. E para dizer, nós profetizamos que tu virias para isto. Agora vais e cumpre aquilo que a palavra de Deus disse desde o passado. E nós então percebemos aqui, meus irmãos, a preparação do céu para que o Senhor Jesus Cristo fosse até a cruz por mim e por você. Foi preciso haver isso. E Jesus então se preparou. Mas nós vamos notar aqui, meus irmãos, que o objetivo de Marcos também é nos mostrar com esse texto que os discípulos de Cristo não estavam preparados para a partida de Cristo. Enquanto que houve uma manifestação gloriosa de Deus, os discípulos estavam dormindo. Os discípulos não oraram. Os discípulos não estavam com o seu coração preparado para a manifestação em poder da glória de Deus. Eles não entenderam também a centralidade de Cristo. Pedro, aquele que falava sem pensar, ele vai dizer, Senhor, façamos uma tenda para Moisés, para Elias e uma para o Senhor. A teologia de Pedro estava errada. Ele pensava que Jesus era igual a um dos profetas, Moisés, Elias. E foi preciso então Deus vir com a sua voz gloriosa e dizer, este é o meu filho amado, em quem me compraz. Este é Deus de Deus. Não é Moisés, não é Elias. Ele é o Cristo. Isso traz orientação para a igreja. Quem é Jesus? É o Filho de Deus, em quem Deus se compraz. A Ele ouvir. Sua palavra ouvir. Seu evangelho ouvir. É Ele que é o centro do universo. É Ele que veio instaurar o reino de Deus na terra, a igreja. Jesus então é o centro. Mas nós vemos aqui, meus irmãos, que Deus faz isso para poder amadurecer, para poder preparar os discípulos para a partida de Cristo. Os discípulos mais íntimos de Jesus, Pedro, João, Tiago, eles precisaram ouvir a própria voz de Deus, falando com eles quem era Jesus. E aqui começa o nosso texto. Nós vamos ver então, a partir do verso de número 9 até o verso de número 13, que o Senhor Jesus Cristo está descendo do monte da transfiguração. E agora ele está indo para o vale. Ele está descendo. E nós vamos ver, irmãos, aqui algumas verdades nesta noite, nesse texto. Em primeiro lugar, vamos ler aí, todos juntos. Depois de uma grande vitória, sempre vem uma grande luta. Leiam comigo, por favor, verso de número 14 a 18. Diz assim, quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles.
E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele, o saudava. Então interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E o dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança por terra e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem e eles não puderam. Percebam, irmãos e irmãs, aqui, que depois de uma grande experiência com Deus, sempre encontramos no Evangelho de Marcos um período de luta. Foi assim durante todo o ministério de Cristo. O Senhor Jesus Cristo foi batizado nas águas exuberantes do Jordão. Deus desceu, houve glória. E logo depois o Espírito o impeliu para o deserto, onde ele esteve com o diabo. Irmãos, sempre é assim. Depois de uma grande experiência com Deus, há, irmãos, um período de luta. Vai dizer aqui que o Senhor Jesus Cristo desceu do monte e logo em seguida teve um embate, meus irmãos, com os escribas e também com o próprio demônio, com o diabo, com uma possessão demoníaca. Percebam aqui, meus irmãos, então, que ao descer, o Senhor Jesus Cristo viu os seus 9 discípulos que ficaram discutindo com os escribas. Discutindo. Enquanto que o diabo estava cirandando, estava tomando posse da vida de um menino. O que isso nos ensina, irmãos? Isso nos ensina, muitas vezes, que nós estamos, irmãos, usando o nosso tempo para poder, irmãos, ter discussões estéreis, para discutir teologia, pontos de vista, filosofia, enquanto o diabo está graçando, está, irmãos, destruindo com a vida de pessoas. Percebam aqui que os discípulos eles estavam discutindo com os escribas. Discutindo e brigando. Isso aqui nos mostra, meus irmãos, uma igreja sem poder. E vai dizer que correu o pai desse menino para o Senhor Jesus Cristo, com a família destroçada, com, irmãos, um estresse em nível elevado, porque o seu filho vinha sendo jogado na água, no fogo, rilhava os dentes e ninguém podia acudir. Irmãos, percebam que o Senhor Jesus Cristo, logo depois de ter essa experiência com Deus, ele vai ter agora um período de luta com o diabo. Portanto, irmãos e irmãs, se prepare, porque depois de grandes momentos com Deus, de grandes períodos de glória, de ver um êxtase, de ter grandes experiências com Deus, logo após, nós vamos ver, irmãos, períodos de lutas em nossa vida. Isso tem que preparar o nosso coração como crentes. Se isso aconteceu com o nosso Senhor Jesus, imagine comigo e com você. Prepare o seu coração. Se alerte. Esteja preparado. Esteja preparado. Não perca o seu tempo com discussões vãs, vendo as filosofias deste mundo. Não. Abra os seus olhos para ter discernimento espiritual. 9 discípulos de Cristo não tiveram discernimento e não puderam ajudar em nada, porque não estavam preparados para a luta. Porque, meus irmãos, não estavam amadurecidos para uma luta espiritual com o diabo. Em segundo lugar, nós vamos aqui, meus irmãos, ver que todo o problema era a incredulidade. Leia comigo, por favor, aí. A segunda verdade, vamos ler? A incredulidade do diabo
faz o poder das trevas prosperar. Veja aí comigo, por favor, o verso de número 19. Então, Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Percebam, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo ele vai fazer aqui o diagnóstico. E ele vai, meus irmãos, como poucas vezes ele fez, ele vai tirar um suspiro do íntimo e vai dizer: ó geração incrédula, como é que pode vocês serem incrédulos? Isso aqui, meus irmãos, nos mostra duas facetas da incredulidade. Primeiro, irmãos, é justamente superestimar, irmãos, a presença e a obra do diabo. Tem muito crente que subestima, que diminui, que não percebe, que não tem fé, que não tem discernimento espiritual para poder, irmãos, discernir a obra do diabo. Conta-se a história de um presbítero que era psicólogo, psiquiatra e trabalhava no hospital Albert Einstein. E ele um dia recebeu no seu consultório uma senhora para fazer um tratamento psicológico. E ele então foi fazer um tratamento de regressão nela. Apagou as luzes, colocou a senhora no divã e precisava então fazer a aplicação de uma anestesia. E ele começou a fazer a regressão na senhora e fazer aquelas perguntas no subconsciente dela. De repente, lá pelas tantas, a mulher se levantou da cadeira e... Aí o médico, o psicólogo começou a ver, aplica, dizendo para o enfermeiro, aplica a anestesia, e a mulher mudou a voz e começou a se manifestar, e o diabo veio, e ele começou a aplicar a anestesia. E ele disse que nunca mais na vida dele subestimou a ação do diabo na vida de alguém. A linha, meus irmãos, entre doença psicológica e a manifestação da possessão demoníaca é muito tênue. Percebam, meus irmãos e irmãs, vejam só que esse menino, ele parecia que ele tinha ataque de epilepsia. Vai dizer aqui que ele rilhava os dentes, se tremia todinho. Parece ataque de epilepsia. Algo que parece uma doença, mas era algo muito mais profundo. Vai dizer aqui o texto, meus irmãos. Vejam só aí o que diz no verso de número 20. E trouxeram-lhe, quando ele ouviu Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Parecia ataque de epilepsia. Perguntou Jesus ao Pai: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes eu tenho lançado no fogo, na água para o matar, mas tu podes. Se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Percebam, meus irmãos e irmãs, que esse demônio, e se você ler em outras partes do Evangelho, vai dizer aqui, meus irmãos, que ele também fazia com que o menino ficasse mudo e surdo. Veja aí no verso de número 25. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe:
Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Percebam, meus irmãos e irmãs, que nós temos muitas vezes a atitude de superestimar a ação demoníaca na vida das pessoas. Não era uma epilepsia qualquer, era o diabo, o demônio se manifestando, que fazia aquele jovem ficar mudo e surdo. Mas também nós temos outra atitude, que é superestimar. E tudo é o diabo, tudo é o diabo, tudo é o diabo. Os neopentecostais fazem isso. Se a pessoa está com dor de cabeça, é o diabo. Se a pessoa tem uma dor de dente, é o diabo. Não. Nós também não podemos superestimar. Dizer que tudo é o demônio. Nós temos, meus irmãos, que ter discernimento espiritual para fazer essa leitura e para entender. O Senhor Jesus Cristo, ele perguntou ao Pai: desde quando isto acontece? E vai dizer aqui o Pai, verso de número, irmãos, 21, desde a infância. Portanto, meus irmãos e irmãs, eu quero dizer para você, nesta noite, não subestime o poder demoníaco na nossa geração. Vai dizer aqui, meus irmãos, que desde a infância, o diabo lutava para poder destruir a vida daquele menino. Eu quero dizer para você nessa noite que é pai, saiba ler os nossos dias e veja, meus irmãos e irmãs, quantos desenhos, vejam, meus irmãos e irmãs, quantos filminhos sobre monstros, sobre caveiras, coisas horrendas, sobre mortos. Quantas coisas têm entrado dentro do nosso lar, pelos olhos dos nossos filhos, de ímpios, incrédulos, ateus e até satanistas, que fazem, meus irmãos, esses filmes e esses desenhos para poder ganhar o coração de nossas crianças para o diabo. O diabo, meus irmãos, ele luta para ganhar o coração dos infantes, desde pequenininhos. E se o diabo faz isso, meus irmãos, por que nós não podemos fazer o contrário? Por que nós não ensinamos, meus irmãos, desde pequenininhos, tentando ganhar as nossas crianças e o coração delas para Deus? Orando, pedindo para que ao invés de eles serem cheios do diabo, serem cheios do Espírito de Deus. Sejam cheios do Evangelho. Para que eles decorem as Sagradas Escrituras. Para que eles decorem o catecismo infantil. Meus irmãos e irmãs, isto é muito sério. Quando nós somos incrédulos e achamos que está tudo bem, as trevas estão prosperando desde a infância, passando pela adolescência, e muitos estão morrendo, se suicidando, se cortando, porque os pais não estão trabalhando para a salvação de seus filhos. Percebam, meus irmãos e irmãs, que tudo isso acontece por causa de subestimar a ação do diabo nos nossos dias. O diabo está falando. O diabo está falando ao coração dos nossos filhos. O diabo está falando ao meu e ao seu coração. Todos os dias. Ele quer destruir a sua fé. E ele quer apagar a influência do Espírito Santo sobre a sua vida. Porque o Espírito Santo, porque o diabo, meus irmãos, ele sabe do que você
do que seus filhos podem se tornar nas mãos de Deus. E Ele quer destruir isso. E Ele quer que você ouça a voz dele. Terceira e última verdade, meus irmãos, nesta noite. Vamos ler todos juntos aí? Poder não vem de dentro, mas do alto para vencer o diabo. Vamos ler todos juntos aí, por favor? Leiamos verso de número 28 a 29. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-los? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. O Senhor Jesus Cristo, irmãos, Ele vai dar uma ordem. Veja só aí no verso de número 25. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais torne a ele. E ele, clamando, agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Porque Jesus pôde expulsar esse demônio e os discípulos não? Porque, meus irmãos e irmãs, nós temos que entender que há demônios e demônios em primeiro lugar. Você tem que entender que há demônios mais fortes do que outros. E há aqueles que você, nem eu, poderemos expulsar. Segundo lugar, porque Jesus pôde expulsar o demônio e os discípulos não? Porque eles não estavam em oração. A oração é o meio pelo qual nós nos revestimos do poder de Deus e do nome de Jesus Cristo para poder, irmãos, dar ordem ao diabo e ele sair. O poder não vem de dentro, mas vem do alto. E quando você clama ao alto, é que você então pode expulsar e mandar embora os pecados da sua vida e até o diabo. É quando você pode dizer ao diabo não. Mas se você não estiver em oração, você não tem poder do alto para isso. Terceiro lugar, porque Jesus pôde expulsar o demônio e os discípulos não? Porque os discípulos não jejuaram. O jejum, irmãos, é quando você diz não ao sustento deste mundo e pede para ser completamente sustentado na sua alma por Deus, no seu corpo por Deus. O Senhor Jesus Cristo vai dizer que há tipos de casta de demônios que não saem se você não tiver com o poder do alto e você não for sustentado em jejum por Deus para isso. Quando você está sustentado por Deus, inteiramente por Deus, é que você pode resistir, expulsar, mandar embora, quebrar correntes, pular armadilhas, resistir ao diabo, vencer os seus pecados. Somente quando você está em oração e em jejum. O poder não vem de dentro de você. O poder vem do alto. Aprenda isso para a sua vida espiritual. Você não vai vencer os seus pecados. Você não vai conseguir dizer não ao mundo, às vozes do diabo, se você não estiver vestido com o poder do alto. Senhor, por que nós não podemos fazer isto? Senhor, por que eu caio tantas vezes no mesmo pecado? Senhor, por que eu não tenho mais fé no Senhor? Senhor,
por que eu não consigo ser mais espiritual, ser mais celestial? Senhor, por quê? E a resposta é: se você não estiver revestido do poder do alto, do Espírito Santo, você vai olhar para dentro de você e vai olhar um vazio, e vai olhar sua própria podridão, e vai ver que não tem poder em você mesmo para nada. Isso nos humilha e nos mostra que na vida espiritual tudo é independência do alto. Tudo vem do alto e da vivência com Deus. Não vem de você, não está dentro de você, não está no seu poder, não é o que você é o que você é em Cristo e no revestimento do Espírito que vem sobre você. É assim, meus irmãos, que nós vamos ter vitória na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual, e vamos aumentar o nosso gozo, e vamos aumentar a nossa alegria, e vamos ser mais felizes ao vir à igreja, e vamos conseguir ler a Bíblia, e vamos conseguir jejuar mais, e vamos conseguir passar mais horas de oração e acordar de madrugada para orar. É assim quando nós formos revestidos do poder que vem do alto, não do que vem de dentro de você, mas daquilo que vem do alto. Quarta-feira nós falamos sobre isso, sobre oração. Não é o que você fala, não são suas palavras, é a devoção, o poder do Espírito que emana dentro de você e vai fazer a diferença quando você orar. Sejam poucas ou sejam muitas palavras. Se você não tiver poder do Espírito, vida espiritual, devoção, você não vai conseguir nada. Porque tudo vem do alto. Portanto, meus irmãos e irmãs, respondeu-lhe o Senhor Jesus: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Que Deus nos abençoe pela sua palavra nesta noite. Amém. Vamos orar? Feche os seus olhos e faça uma oração do seu coração a Deus e peça discernimento espiritual, ajuda do alto, para poder resistir ao diabo e poder também ser uma boa influência na vida daqueles que estão necessitando da operação da graça de Deus. Vamos orar. Senhor amado, muito obrigado pela tua palavra santa e bendita nesta noite. E o Senhor, por favor, seja conosco, para que, Senhor, sejamos mais espirituais. Nos ajuda, Senhor, por favor, a entender que a vida cristã não é uma vida que se anda com os pés, mas com os joelhos. Não é uma vida, Senhor Deus, que sustenta-se pelo estômago, mas sim, Senhor Deus, pelo jejum. E que o Senhor seja a nossa força, que o Senhor seja o nosso sustento nesses dias. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.